Os Jinchurikis são um aspecto extremamente importante da série de Naruto, essencialmente em Naruto Shippuden, quando descobrimos que o objetivo da Akatsuki era basicamente capturá-los para obter as bestas com caudas e assim dominar o mundo. Pelo menos era esse o plano do Pain, já o Obito queria algo diferente. Mas enfim, e pelo fato de existirem 9 bestas com caudas, temos automaticamente 9 Jinchurikis principais. Agora, cada um desses 9 Jinchurikis tem um visual muito marcante. Eles possuem designs únicos e dá pra sentir que cada um tem uma personalidade e um passado próprio. Seria extremamente interessante conhecer mais sobre o que eles realmente são. E por causa de suas origens, seria possível contar histórias muito específicas e completamente diferentes uma das outras. E essa é justamente uma das principais críticas feitas pela história de Naruto, o desperdício do potencial. Os Jinchurikis são extremamente subestimados em Naruto Shippuden. Mesmo sendo uma parte vital da história, fica muito claro que Kishimoto acabou passando rápido demais por vários deles, e suas capturas não chegaram a ser impactantes. A maioria das lutas entre os Jinchuriki e a Akatsuki durante o Shippuden sequer aconteceu na tela. No máximo receberam alguns flashbacks fillers no anime ou pequenas cenas explicando quem eles eram. E é justamente aí que dá pra perceber o quanto os Jinchurikis tinham potencial. Se o personagem principal é um deles, então esse conceito poderia ter sido explorado de forma muito mais profunda. Claro, o Naruto é o personagem que mais recebe o desenvolvimento e tempo de tela em toda a série, e nisso não há o que reclamar. Killer Bee e o Gaara também receberam bastante desenvolvimento. Mas quando se trata dos outros 6 Jinchurikis, praticamente não receberam nada. Então vale a pena discutir o que eles realmente ganharam em termos de desenvolvimento ao longo da história. E se dava pra fazer mais com ele e como o Kishimoto poderia ter explorado melhor esses personagens. E só antes de continuar, se você quer ter toda a coleção inteira do mangá de Naruto, clique no link na descrição que vai ter todos os volumes pra você colecionar. Além de outros itens que você vai se amarrar. Desde já agradeço. Como eu falei, não vou citar o Naruto, o Gaara e nem o Killer Bee aqui, pois já vimos muito deles ao longo de toda a série, principalmente o Naruto, que é o protagonista, né? Meu foco vai ser nos outros 6 Jinchurikis, como a Yugi Tuni, a Jinchuriki das duas caudas. Sobre ela, praticamente não sabemos nada. Vemos Yogito lutando contra Hidan e Kakuzu, e ela basicamente morre na primeira luta em que aparece. Quando falamos das batalhas da Akatsuki contra as bestas com caudas, essa é uma das que mais vimos, já que pelo menos assistimos ao confronto direto, com a Yogito usando a transformação completa das duas caudas para enfrentar o Kakuzu e o Hidan. Mas, mais uma vez, a maior parte dessa luta acontece fora de tela. Quando a cena retorna, Yogito já está gravemente ferida após o ritual do Hidan. E no fim das contas, aprendemos quase nada sobre ela. Sabemos apenas que ela era uma Jonin da Vila da Nuvem. Quando retorna como Edo Tensei da guerra, Killer Bee demonstra tristeza ao vê-la naquele estado, já que ela também era uma Jinchuriki da mesma vila que ele. Pela reação do Bee, dá a entender que a Vila da Nuvem respeitava os seus Jinchurikis mais do que a média das outras vilas. Mas fora isso, não sabemos praticamente nada sobre a coitada. Ela não recebe um arco filler, não tem episódios focados nela e nem mesmo durante o arco da guerra como Edo Tensei, ela tem algo realmente relevante pra fazer. E então seguimos pro Jinchuriki do Três Caudas, o Yagura, o quarto Mizukage da Vila da Névoa. Qualquer pessoa imaginaria que pelo fato do Kishimoto ter criado um personagem que era ao mesmo tempo um Kage de Jinchuriki, nós receberíamos alguma profundidade nisso, como um Jinchuriki governa uma vila. Como as políticas sobre os Jinchurikis mudaria quando o próprio líder da vila é um deles. Mas não sabemos praticamente nada. Sabemos pouquíssimas coisas sobre o Yagura. A primeira é que ele tinha controle total sobre sua besta com cauda. Algo que muita gente confunde que ele era um Jinchuriki perfeito. Mas não, o Três Caudas não era amigo dele. Ele não tinha uma relação com o Naruto e o Kurama, desenvolvendo ao longo do tempo. Nem como o Killer Bee e o Gyuki. Não existe laço, amizade ou cooperação mútua. O que existia era apenas controle. E Yagura conseguia dominar o chakra Três Caudas de forma eficiente, algo parecido com o Naruto usando o modo MK1, por exemplo. Então, quando o Obito coloca o Yagura sobre o Genjutsu de controle, não é nada absurdo do tipo, meu Deus, ele colocou um Jinchuriki perfeito sobre Genjutsu. Não, eles não eram de Jinchuriki perfeito. E sua besta com cauda simplesmente não iria libertá-lo do Genjutsu para ajudá-lo. E esse é o ponto. A única coisa realmente importante que aconteceu com o Yagura na história é ele ser controlado por Obito através do Genjutsu e implantar políticas extremamente sangrentas na Vila da Névoa. Isso serve muito mais como um dispositivo de roteiro para expandir a Akatsuki, mostrar como Obito se tornou dominante dentro da organização, mas fora isso,
não tem mais nada. Quando o Yagura retorna no arco da guerra, ele nem sequer passa a sensação de ser um personagem especialmente poderoso. Ele luta ao lado dos outros 5 Jinchurikis e também parece estar no mesmo nível. Yagura até ganha um pouco mais de destaque quando Naruto encontra todos os Jinchurikis naquele plano espiritual. Ele tem uma personalidade mais alegre e quase infantil. A vida do Yagura foi profundamente trágica. Ele foi controlado por uma pessoa extremamente maligna sem poder fazer nada a respeito. Colocou sua própria vila no inferno por causa disso. Tudo enquanto carregava o fardo de ser um Jinchuriki. Isso daria um arco incrível, mas não aconteceu. E aqui eu não vou contar aquele filler horrível que mostrou o Itachi e aquele figurante lutando contra ele. Esse filler não desenvolve o Yagura de verdade e ainda bagunça a escala de poder. Seguindo adiante temos o Roshi, o Jinchuriki do 4 Caudas, Son Goku. Naruto tem um encontro muito importante com o 4 Caudas durante a guerra, quando tenta libertá-lo. Depois disso, vemos uma interação belíssima entre o Roshi e o Son Goku, momentos antes da besta ser selada novamente no Gedo Mazo. Descobrimos que o Roshi foi um Jinchuriki por mais de 40 anos, o que é um tempo absurdo. A conversa entre eles é simples, mas muito emocionante. Eles finalmente se reconhecem. Roshi chama o 4 Caudas pelo seu nome verdadeiro, mesmo que seja só o primeiro nome, isso já mostra respeito. Também vemos o Roshi lutando ao lado do Han, no one shot do Minato, enfrentando o Minato, Jiraiya e sua equipe. Fica claro que eles tinham um contrato mais profundo com suas bestas com cauda. Não eram Jinchurikis perfeitos, mas conseguiam usar o chakra delas de forma muito mais completa, manifestando avatares do 4 e do 5 caudas. Ainda assim, só vemos um pequeno trecho da luta do Roshi contra o Kisame, e isso é praticamente tudo. É mais desenvolvimento do que muitos outros Jinchurikis receberam, mas ainda assim não chega nem perto do que poderia ter sido. Agora falando do Han, o Jinchuriki dos 5 caudas, esse é disparado mais negligenciado. Sabemos apenas o nome dele, que era um Jonin da Vila da Pedra e só isso. E visualmente ele é incrível. Ele chega a dar um blitz no Naruto no modo MK1, superando ele em velocidade, o que mostra que Han era absurdamente forte. Também vemos no one shot do Minato, como mencionei antes, mas acabou aí. Não sabemos mais nada sobre ele, não existe fillers focado nele, ele foi capturado antes mesmo do início de Naruto Shippuden. E nem isso foi mostrado, nem como aconteceu. Seguindo, chegamos ao Jinchuriki dos 6 caudas, o Takata, portador do Saiken da Vila da Névoa. E pra mim é o Jinchuriki que eu mais gosto. E o que é mais interessante é que ele era um Nukenin, um ninja renegado da Aldeia da Névoa. E só de imaginar isso já dá pra perceber o tamanho do problema. As bestas com cauda são as armas mais poderosas das vilas. Se uma delas foge, ela pode cair nas mãos erradas. Mesmo que não caia, só o fato de perder essa arma já é um desastre. Mas, mais uma vez, Kishimoto não fez nada com isso. A primeira vez que o Takata aparece no mangá é quando o Kabuto o invoca como Edo Tensei. No mangá nem sequer sabemos que ele era um Nukenin. Ele simplesmente aparece, usa bolhas como jutsu. No anime a história muda um pouco, porque existe um arco filler inteiro focado nele e sua namorada, e nos problemas que eles enfrentaram com o Naruto indo ajudá-los. No mangá nada disso existe, nem mesmo naquele flashback do anime, quando Naruto está prestes a enfrentar o Obito, Naruto reencontra ele e até mostra o Takata lutando contra o Pain. Nada disso acontece no material original. No arco do Takata o que vemos é apenas sombras do Pain na floresta e ponto. Ele nem chega a lutar, tudo acontece fora de cena e a gente só deduz que o Akatsuki capturou os 6 causas, por isso é apenas sugerido. Já no anime, naquele flashback em que o Naruto e o Takata conversam, finalmente vemos como foi a luta entre o Pain e os 6 causas. E é aqui eu preciso admitir, é uma luta muito boa, a animação é bonita e o confronto é bem dirigido e interessante. Ver o Pain enfrentando uma das bestas com cauda, esse é um ponto positivo do anime. Mas todo o resto foi subaproveitado. O personagem, o desenvolvimento e a história daquele arco filler inteiro são extremamente fracos. Então, no fim das contas, o Takata não tem desenvolvimento no mangá. E no anime é um pouco o que recebeu é chato, mal escrito e esquecível. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Seguindo para a Jinchuriki dos 7 caudas, Fu. Ela é uma Jinchuriki que não vem de uma das 5 grandes nações. Ela é a da Vila da Cachoeira, a mesma vila do Kakuzu. Mas no mangá, a Fu também não recebeu absolutamente nada. A primeira vez que vemos é quando o Kabuto invoca como Edo Tensei. Assim como Han, ela foi capturada durante o time skip, antes mesmo de Naruto Shippuden começar. Ou seja, mais uma vez tudo acontece fora de cena. É frustrante, mas é a realidade. No anime, ela até ganha alguns episódios fillers. Não são totalmente focados nela, mas ela participa. Fu aparece no arco do segundo exame Chunin e quase é capturada por um cara estranho que toca banjo e usa correntes. Ela quase é capturada junto com o Gaara, outro de Jinchuriki. Inclusive é por causa disso que o exame Chunin é interrompido. Mesmo não sendo a protagonista do arco, conseguimos sentir um pouco da personalidade da Fu.
Ela é alegre, prestativa e engraçada e muito gentil. E isso torna tudo mais triste quando ela é capturada depois. Pelo menos sabemos que a capturou. Foi o Kakuzu, alguém da mesma vila que ela. Então, agora que analisamos o nível de desenvolvimento que cada Jinchuriki recebeu ao longo da série, incluindo fillers, fica a pergunta: como Kishimoto poderia ter feito melhor? O elenco de Jinchurikis oferece possibilidades absurdas de narrativa. Temos o Roshi e o Quatro Caudas como um veterano experiente, temos Fu, uma jovem genin de uma vila pequena, o Takata, um Jinchuriki renegado, temos o Yagura, um Kage que também era Jinchuriki. As possibilidades de histórias são praticamente infinitas. O grande problema do Kishimoto é simples: personagens demais. Eles são importantes, mas vêm de vilas diferentes. Para desenvolver cada um, seria necessário um arco específico. Talvez não um arco em que eles fossem os protagonistas, mas ao menos um arco em que tivessem um papel central. Só que o Naruto sempre teve um ritmo muito acelerado. Pelo menos no mangá, né? Os editores pressionavam constantemente o Kishimoto para manter esse ritmo alto e não deixar a história desacelerar. Tanto que o próprio Kishimoto já comentou que tinha ideias para vários arcos extras. Dá pra entender o problema aqui. Se eles não deixaram o Kishimoto fazer arcos que ele já estava planejando, imagine permitir um arco inteiro para cada um de Jinchuriki. Não estou dizendo que não poderia ser interessante. Até poderia, mas no contexto em que o mangá de Naruto estava sendo publicado, isso simplesmente era impossível. Ainda assim, existiam outras formas de fazer isso. Ele poderia ter criado um arco onde mais de um Jinchuriki fosse importante ao mesmo tempo, ou até ter desenvolvido melhor esses personagens durante o arco da guerra, quando eles já estavam reencarnados pelo Edo Tensei. Eles já estavam mortos, todos reunidos no mesmo lugar. Não seria necessário criar um arco separado para cada um. O problema de usar esses personagens em outros arcos é que isso teria que acontecer antes da Akatsuki capturá-los. E isso acontece antes da metade de Naruto Shippuden. Mas o primeiro arco do Shippuden já é focado no Gaara, que é justamente um Jinchuriki, que recebe todo o desenvolvimento. E a partir daí começa uma sequência de arcos totalmente focados no Naruto e no Sasuke, caminhando diretamente para as batalhas finais. Por isso, simplesmente contar a história principal para focar em Jinchurikis aleatórios do nada não faria muito sentido. Então dá para perceber como é difícil encaixar esses personagens na narrativa. Principalmente porque eles vêm de vilas diferentes, em lugares diferentes. É complicado colocá-los junto dos personagens principais e fazer algo realmente significativo com eles, exceto nos momentos em que eles estão sendo capturados pela Akatsuki, e a gente observa isso acontecendo com parte da história maior. Então seria necessário encontrar abordagens diferentes para cada um. Isso poderia acontecer durante a guerra, mas também antes dela. Por exemplo, quando a Yugito está lutando contra o Hidan e o Kakuzu, prestes a morrer, poderia ter exigido um pequeno flashback dela. O mesmo poderia ser feito com os outros. E na real, a forma mais eficiente de desenvolver esses personagens seria criar uma série antológica. O problema é que o anime já desperdiçou muito do potencial desses personagens como filhos ruins. Por isso, uma série antológica no universo Naruto provavelmente não funciona tão bem hoje em dia. Talvez os fãs mais hardcores assistiriam, mas o público casual que só viu o anime uma vez só provavelmente não a ligaria. Ainda mais essa nova geração que reclama de tudo e pra eles nada mais é empolgante, a não ser ver gente rebolando no TikTok. Olha a cara de vocês, tô brincando. Ainda assim, uma antologia focada nos Jinchurikis, acompanhando cada um por alguns episódios, contando uma história fechada, depois passando para o próximo, poderia ser algo incrível. Poderia ser um anime, poderia ser até um mangá. A história poderia até se conectar dependendo da abordagem. Uma série antológica ou um mangá spin-off seria com certeza a melhor forma de desenvolver esses personagens. E também tem as próprias bichus, que não tiveram tanto destaque, exceto de alguns personagens. Mas só para vocês terem uma noção do quanto elas são poderosas, é só clicar no vídeo aí em cima.